Olá a todos os alunos do NEJA 4, boa noite. Aqui é o professor Bruno e a gente segue com a última daquela série de vídeos sobre termoquímica. Aqui eu vou falar sobre a última forma de prever a variação de entalpia e ela se trata da lei de Hess. Essa costuma ser a questão que cai mesmo mais em concurso. E assim, qual é a questão dele, né? Quando que você vai pensar em utilizar ele? Quando você tem reações em etapas, quando não é tudo de uma vez só. Por quê? Qual é a ideia? É que o que importa mesmo, o que realmente importa é início e fim do processo. Então não me interessa se o meu caminho foi longo, se eu dei uma volta ou se eu fui reto. Vamos supor, fui de Paciência até Central do Brasil de trem, no trem diretão, ou então eu peguei um ônibus e fui por dentro, Campo Grande, Bangu, Senador Camará, e assim vai, Marechal, eu vou tudo por dentro. Não interessa, no final eu comecei Paciência, terminei Central do Brasil, tá? Quando o que eu estou falando aqui é isso, não me interessa se o caminho é longo ou se o caminho é direto, e a lei de Hess se aproveita disso. Vamos supor que não tenha trem, vamos supor que o caminho direto está impedido. Como é que eu vou chegar? Eu vou dar a volta. Então, a partir daí vem a ideia de que a variação de entalpia de uma reação, ela é igual à soma das etapas. Não é sair simplesmente somando de qualquer jeito. Vai ter um parâmetro, vou mostrar no exemplo. Mas o principal é que, de alguma forma, a variação de entalpia, ΔH, da reação que eu quero calcular vai ser a partir daquelas etapas ali. Vai ser uma combinação daqueles camaradas. Vai ser um caminho mais longo, mas que eu consigo chegar. Então vamos para o exemplo, para fechar aqui. Esse exemplo, eu quero calcular o ΔH dessa reação aqui, ó. Reação de formação da glicose, tá? Isso aqui é glicose, é o que você mede lá para saber se está com diabetes ou não. Então, tem aqui glicose, eu tenho carbono, oxigênio e hidrogênio, só que eu não tenho ΔH dele direto, afinal de contas é teu objetivo. Aí eu vejo aqui no exemplo que eu tenho, ó, reação formando CO2, tenho reação formando água, aí até chegar aqui da glicose reagindo com oxigênio, dando CO2 e água. E eu tenho ΔH de cada um deles, que eu chamei de ΔH1, 2 e 3. Aí, o que você faz numa questão dessas? Você vai olhar para os componentes da reação e você vai olhar para o camarada inicial aqui. E vai ver se está batendo exatamente igual ou não. Por exemplo, aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho 6. Então, a contribuição desse cara para cá, ele aconteceu 6 vezes. Se ele aconteceu 6 vezes, eu pego o valor dele e multiplico por 6. Por isso que no ΔH da reação tem o 6 do ΔH1. Esse cara, 6 vezes. Aí o outro que eu vou olhar aqui é o H2. Eu vou olhar para o H2 e eu tenho 6 do H2, né? Do gás hidrogênio. ΔH dessa reação aqui, menos 286. Espera aí, a contribuição uma vez desse cara é 286. Só que eu tenho quantas vezes aqui? 6. Então eu vou pegar 6 vezes esse valor. Tá, agora eu vou olhar para a glicose, esse cara de fórmula complicada aqui. Ele está do mesmo lado da reação que me foi dada? Não, está do lado contrário. Se eu tiver que trocar o camarada de lado, eu utilizo menos. Ah, mas aqui ele já está menos. Calma, são duas coisas diferentes. Isso aqui é o valor do ΔH3. Quando eu falo por menos, é aqui, ó. Por que está menos ΔH3? Porque enquanto esse ΔH aqui é para ele reagir, é para eu consumir, para eu gastar
aqui eu estou formando, eu estou fazendo o contrário. O meu sentido é outro. Aqui é como se eu tivesse, ó, Central do Brasil, Paciência. E aqui está Paciência, Central do Brasil. Opa, peraí, eu estou indo para o outro lado. Então, eu tenho que mudar o sinal. Por isso que tem esse menos aqui. Sempre que o lado tiver diferente da seta, você coloca menos. Ok, então, mas agora, esse cara tem um de glicose, um de glicose. Então, eu só inverto o sinal. Deixo o ΔH3 ali. Ou seja, o ΔH da reação é 6 vezes desse aqui, mais 6 vezes desse aqui, menos, ou seja, o contrário de uma vez do que está ocorrendo cá. Pô, professor, e esse CO2? Tu pode depois fazer as continhas, utilizar as outras substâncias como se fosse uma equação e você vai ver que vai cortar tudo bonitinho, vai sobrar 3 de O2, tá? Aí o que acontece? Eu substituo as incógnitas aqui pelos valores, substituir, tá? E depois disso, amigo, calculadora na veia, vai lá fazer conta, você vai achar que vai dar menos 729,5. Agora, a parte de conta não me interessa muito. O que me interessa mais é você entender o conceito. Então, revisando, o que seria essa lei de Hess? Nada mais é do que uma forma de eu, em etapas, calcular o ΔH de uma reação. Eu vejo quantas vezes ele ocorre, eu multiplico. Se ele estiver do lado contrário, eu coloco sinal de menos. Vai juntando as peças. Somou tudo, acabou. É isso. Parece estranho, mas é isso mesmo, tá? Para sexta-feira não vai ter vídeo. Eu vou postar um trabalho que eu vou pedir para vocês me entregarem lá no retorno. Que aí vai ficar sendo uma das nossas avaliações, tá bom? Abraço a todos.